Shalom, queridos! Leitura bíblica! Hoje, dia 24 de janeiro. Vamos ao nosso texto de Gênesis, no capítulo 25. E Abraão tomou outra mulher, o seu nome foi Quetura. Gerou-lhe Zinrã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque, Suá. E Joquizã gerou a Seba e a Dedã. E dos filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim, Leumim. E os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida, Elda. Estes todos filhos de Quetura. Porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes e, vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque ao oriente para a terra oriental. Estes, porém, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. Abraão morre. Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. Sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, Eteu, que estava de fronte de Manre, o campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. E aconteceu, depois da morte de Abraão, que Deus abençoou a Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto ao poço Lai-Roi. Estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, egípcia, deu a Abraão. Estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Quedar, Abdel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, e Nafis e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael e estes são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos, 12 príncipes segundo suas famílias. E estes são os anos da vida de Ismael, que viveu 137 anos, e ele expirou e morreu e foi congregado ao seu povo, e habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente do Egito, indo para Assur. E Ismael fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos. Estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque da idade de 40 anos, quando tomou Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu, e os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor, e o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo, todo com uma veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome Esaú. Depois saiu o seu irmão, agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. Cresceram os meninos e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. Amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu agrado, mas Rebeca amava Jacó. Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo e estava ele cansado. Disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer. Para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó.
E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu, bebeu, levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo 24. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, disse-lhes: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda no fim do mundo? Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão. Sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê que entenda, então os que estiverem na Judéia que fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado não desça a tirar coisa alguma de sua casa. Quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, carne nenhuma se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser: Eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dei crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganaria até os escolhidos. Eis que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem: Eis que ele está no deserto, não saiais, ou que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virde todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, daquele dia e daquela hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor.
Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, meu senhor tarde virá, e começar a espancar os conservos, comer e beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo num dia em que não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Hoje, livro de Ester, no Velho Testamento, logo após Neemias, capítulo 1. Ester, capítulo 1. Sucedeu nos dias de Assuero, aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã, no 3º ano do seu reinado, fez um convite a todos os príncipes e servos, o poder da Pérsia e Média e os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. Acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata, colunas de mármores. Os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. E davam-se a beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo o estado do rei. E o beber era, por lei, feito sem que ninguém forçasse a outro, porque assim o tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes da sua casa, que fizessem conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Abagtá, Zetar, Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, com as mostras aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito, e os mais chegados a ele eram Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena, Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que viam a face do rei e se assentavam os primeiros no reino. O que segundo a lei se devia fazer a rainha Vasti, por não haver cumprido o mandado do rei Assuero pela mão dos eunucos. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: não somente pecou contra o rei a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero, porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão aos seus maridos aos seus olhos, quando se disser: mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. Neste mesmo dia, as princesas da Pérsia e da Média dirão ao mesmo aos todos os príncipes do rei, ouvindo o feito da rainha, e assim haverá assaz desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, saia da tua parte um edito real e escreva-se nas leis dos persas e dos medos que não se revogue que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela à sua companheira que seja melhor do que ela. Ouvindo-se o mandado que o rei decretara em todo o reino, porque grande é,
Todas as mulheres darão honra aos seus maridos, desde a maior até a menor. E pareceram bem essas palavras aos olhos do rei e dos príncipes. E fez o rei conforme a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo a escritura e a cada povo segundo sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que isso se publicasse em todos os povos conforme a língua de cada um. Amém? Então, o que nós entendemos hoje no livro de Gênesis é que Esaú, por causa da fome, despreza sua primogenitura. Muitas vezes, em momentos de aflição, em momentos de adversidade, nós desprezamos aquilo que realmente tem importância e nos apegamos ao que está fervilhando mais. Muitas vezes, porque o seu trabalho tem um problema grande ou grave, você acaba abnegando a sua família por causa disso. Que as nossas prioridades não sejam nunca invertidas. Mateus 24, Jesus orienta: tome cuidado para não ser enganado. As aparências realmente enganam, assim como Esaú se enganou. Ele não foi enganado pelo seu irmão, ele se enganou quando ele não deu valor ao que realmente tinha importância. Cuidado para não ser enganado, porque ninguém sabe nem o dia nem a hora em que Jesus virá, mas precisamos estar prontos para isso. E em Esther, no capítulo 1, nós também vimos que a rainha Vasti perde o seu posto, assim como Esaú perde a sua primogenitura, a rainha Vasti também perde o seu posto de rainha por simples soberba, descaso ou desleixo, seja lá o que for que tenha motivado a desprezar um pedido do rei, que não queria nenhuma humilhação, queria apenas mostrar o quanto a sua esposa era bela. Então, que nós possamos alinhar a nossa vida àquilo que realmente importa. Vamos orar? Pai santo, bendito, maravilhoso, fiel e justo, nós clamamos a Ti, ó Pai, que nos ensine a ter a medida exata daquilo que é correto, com discernimento, com sabedoria, com conhecimento do Senhor, para que as nossas escolhas, Pai, nunca tenham prejuízos graves de sementes e frutos amargos. Em nome de Jesus, ajuda-nos a escolher para o bem, a escolher de maneira em que a nossa vida possa agradar ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Shalom!